possível que o isolamento social cause algum sofrimento psíquico? Sobre isso e sobre muitas outras coisas é que a gente vai conversar aí com a Geni Nunes, que é psicóloga e ativista social indígena. Tudo bem, Geni? Como que você está por aí? Tudo bem, Jana? Obrigada pelo convite. Tô levando. Obrigada por ter aceitado o convite também. Como que a gente pode começar com esse assunto, né? O isolamento social pode causar algum dano psíquico para todo mundo que está aí isolado? Uhum. Então, em psicologia social, a gente evita falar em causa e efeito, mas a gente fala que alguns fatores, algumas condições predispõem a algumas situações, né? E esse é o caso do isolamento social e o sofrimento psíquico, né? Porque, assim, a nossa saúde mental, ela demanda muito do vínculo, não só de ter vínculo, como uma qualidade desse vínculo, né? E uma parte das relações que a gente constrói era até então presencial, né? Então, a partir do momento em que a gente precisa reconfigurar nossas relações com a nossa família, com os nossos companheiros, companheiras, amigos, demanda da gente uma energia de construir, às vezes do zero, uma nova forma de lidar com a angústia, né? Que a angústia a gente chama esse sentimento que aperta o peito e que a gente não sabe muito bem o nome, né? E ele é muito grave porque quando a gente não sabe o nome, a gente não sabe o que fazer, né? Quando a gente consegue nomear, já é um passo muito importante para acolher aquele sentimento, né? Mas a angústia, ela é uma pré-etapa do sofrimento psíquico, nesse sentido de que ela ainda não tem um lugar para ela, né? Então, com certeza, agora em época de quarentena, é um desafio, né, a mais que a gente tem nessa questão dos vínculos, né, de como que a gente se mantém minimamente bem, né, no meio disso tudo. Sim, eu acho que é uma situação nova para todo mundo, né, Geni? Eu acho que a gente de fato não sabe lidar, ainda não estamos sabendo lidar com o isolamento, né? Muitas coisas se atravessam, muitos conflitos, tanto interno quanto os conflitos internos de outras pessoas. E eu acho que é importante a gente conversar sobre isso. E queria te perguntar mais uma coisinha, que é como que a gente pode buscar o acolhimento, né? Esse acolhimento que tu diz para o sofrimento psíquico. Certo. Então, o primeiro passo é identificar o sofrimento psíquico, né? Porque, assim, pensando em comunidades específicas, como, por exemplo, população indígena, negra, LGBT, a, a parte da opressão é uma realidade social que já causa, né, uma, uma visão que para algumas pessoas seria pessimista, mas que para a gente não passa de um retrato da realidade, né? Então, uma divisão que a gente faz é o seguinte: o real e a realidade são coisas diferentes, né? O real é aquilo que a gente edita, aquilo que a gente recria, e que é arbitrário da nossa história de vida, né? Do nosso percurso. A realidade concreta e o real, então, eles não podem coincidir o tempo todo, porque senão a gente fica em carne viva, né? Nesse sentido, o afeto e o vínculo é como se fosse a pele dessas vísceras, né? A realidade é a víscera e a pele é o afeto, né? Então a gente precisa de uma certa redoma de sonho, de paixão, de afeto, de amizade, de tudo isso que a princípio seria um pouquinho distante dessa realidade mais concreta, para a gente continuar vivendo, né? Então, esse exercício, né, ele é muito importante. Até que ponto eu estou descrevendo a realidade e até que ponto esse meu relato ele não é um sintoma de sofrimento psíquico que mostra a minha dificuldade de construir o real, que é a forma que eu consigo construir de estar vivo, né? E é sempre uma questão relacional, né? Porque ao mesmo tempo em que os vínculos são a teia que nos sustentam no mundo, nem todo vínculo é saudável, né? E a gente tem aí a questão das opressões, por exemplo, né? Como que eu vou olhar num espelho que me avalia de maneira negativa, pejorativa, que me despreza ou que abala minha autoestima, né? Então, um desafio que a gente tem é não só de construir os vínculos, mas de ser um vínculo anticolonial, né? Um vínculo
que nos faça enxergar na gente não só essa parte da crueza da realidade, como também o futuro, né? Porque essa questão do tempo é outro fator que agora, não só agora, né, mas um modo de vida capitalista, enfim, é uma fonte de angústia, né? Aquilo que eu deixo para amanhã, aquilo que eu procrastino, né? Que esse é outro fator que eu queria lembrar, né? É, que as pessoas falam, ah, agora tem tempo, você vai poder fazer 1000 cursos e você vai poder colocar sua agenda toda em dia, né? E muitas pessoas não vão conseguir cumprir, né, essa meta. Então, às vezes, tem uma distância, né, entre aquilo que a gente gostaria de fazer e aquilo que a gente consegue fazer. E acolher esse processo como uma questão que muitas vezes é irreconciliável, não só em pandemia, mas pela vida toda, né? Aquilo que a gente gostaria nem sempre é aquilo que a gente consegue, e tudo bem, né? Porque nós somos limitados, né? Nós somos apenas mortais. Então, a gente sempre tem pautado que toda saúde é coletiva, né? Porque às vezes a gente está num momento de tentar lidar com os nossos problemas de uma maneira exclusivamente individual. E embora tenha uma parte que é só nossa, realmente, nisso, tem uma parte que é coletiva, que vai dizer da realidade do nosso país, da nossa família, do nosso namoro. É muito maior, às vezes, do que uma ideia de mérito individual de ficar bem, né? Então, reconhecer essa codependência, né? Porque às vezes as pessoas pensam que a dependência é uma condição da infância, né? Que passou de adulto, você tem que ser independente. E uma coisa que nós temos pautado no movimento indígena, inclusive, é de que o bem viver ele é coletivo, né? Então a gente precisa dos outros, não só dos outros humanos, a gente precisa do ar, do alimento, a gente precisa do sol, da terra, né? Então é uma forma de acolher esse sofrimento, reconhecer que a gente precisa dos outros, isso não é feio, isso não é vergonha, isso não é falta de maturidade, né? Então são alguns caminhos aí, né? Bem bom. Geni, infelizmente o nosso tempo é curto. Eu acho que dava para continuar aí por muitos longos minutos, mas eu acho que a gente pode se encontrar novamente semana que vem. O que você acha? Sim, vou amar. Massa. Então, obrigada, te agradeço por hoje, obrigada pelas palavras, por todos os ensinamentos aí. E semana que vem a gente te encontra novamente. Um Tá certo. Um abração. abraço. Até Tchau. mais.